Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais essa aula de História, comigo, o professor Valdes Silva Pimentel, né? A gente começa, então, aqui essa jornada juntos, tá joia? E aí, sem mais delongas, vamos começar, então, a falar um pouco mais aqui do nosso assunto de hoje, que são as revoluções inglesas, tá certo? Vem comigo, então, e vamos lá entender um pouco mais sobre o que foi esse processo, né? Importante aqui da história, que não se trata apenas da Inglaterra, também tem um pouco a ver com a gente. Como? Vamos lá entender, então. Olha só, gente, o significado das revoluções inglesas. Pessoal, por que é importante estudar sobre isso, né? Fala revoluções inglesas, pô, revoluções inglesas aconteceram na Inglaterra, o que tem a ver comigo, né? Eu estou aqui no Brasil. Bom, gente, tem muito a ver. Por quê? O que acontece? Bom, você já deve ter estudado história, né? E aí estudar na Antiguidade, Grécia, Roma, né? Por aí vai. Depois estudar a Idade Média, Alta Idade Média, Baixa Idade Média. E certamente viram, né, que ali por volta lá do século XV, já estamos aí no final aí da Baixa Idade Média, nós estamos vivenciando o processo das navegações, né? Expansionismo marítimo comercial europeu. Opa, Natália chegando aqui com a gente. Tudo bom, Natália? Boa tarde, seja bem-vinda. Eita, não consigo entrar. E depois. Ah, conseguiu. Boa tarde, Natália, tudo bom? Seja bem-vinda. Vamos lá, então. Então, como eu estava falando, vocês já estudaram então sobre antiguidade, né, Idade Média e tal. Lá no finalzinho da Baixa Idade Média, vocês começaram a ver um processo chamado, né, de expansionismo marítimo comercial europeu, também chamado como grandes navegações, né? E aí, nesse processo, vocês viram lá o expansionismo português, começou lá a navegar, dando a volta na África, para chegar lá até a região das Índias, né, devido ao comércio, às especiarias, não é isso? A Espanha, por outro lado, navegou direto, né, rumo ao oeste, acabou chegando aqui na América. Muito bem. O que acontece? Nesse momento da história, estamos vendo se formar também na Europa os chamados Estados Nacionais Europeus, certo? Estados Nacionais Europeus. E esses Estados Nacionais, por sua vez, politicamente falando, eles são organizados em torno do absolutismo monárquico. Absolutismo monárquico. Beleza? E, Natália, tá dando para me ouvir? Pode falar? Você sabe me dizer o que é o absolutismo monárquico? Boa tarde, Luane, chegando aqui também com a gente, a Luane. Cadê? Está dando um delayzinho aí, mas normal. Né? Então, Natália, Luane estão por aqui, né? Quem mais puder acompanhar nosso vídeo depois, né? Vou colocar a gravação. Gente, o absolutismo monárquico é o quê? Pronto, Luane conseguiu. Boa tarde, Luane, tudo bom? Tá dando para falar aí? Boa tarde. Ah, bacana. Ilone, você sabe o que é o absolutismo monárquico? Não. Não? Natália, cadê Natália? Sabe o que é Olá, boa absolutismo? tarde. Boa tarde, Natália. O que é o absolutismo monárquico, Natália? Eu não sei, professor. Beleza, vamos lá. Olha, se pega o caderno, anotem aí. Para anotar, viu? Isso aqui não é Netflix, não. Você fica ó, só ouvindo aí. Não, tem uma anotada aí no caderno, tá? Estamos falando sobre as revoluções inglesas e a gente está falando aí por que fala das revoluções inglesas. Então, olha só. No período moderno, esses estados nacionais surgem politicamente em torno do absolutismo monárquico. Essa palavra vem aqui. O que é o absolutismo monárquico? Nesses estados, o rei ele tinha um poder praticamente não era absoluto, né? Que é uma palavra muito forte, absoluto, mas era um poder ilimitado, praticamente. Né? Ele não tinha um limite legal. Então, o rei governava, o rei criava leis, o rei podia julgar, por exemplo, né? E Luane, por favor, pode desligar o microfone, tá joia? Quando você for falar, você liga de novo, tá? Só para. Obrigado, obrigadão. Então, no absolutismo monárquico, o rei tinha esse poder, né? Aí, praticamente limitado. Não tinha uma lei que limitasse o poder do rei. Né? E aí, o que acontece? Hoje em dia, quem governa o Brasil, por exemplo, né? É quem? O presidente, né? Quem governa a Amapá, o governador. Governa Macapá, o prefeito. Mas, quem está chegando aqui? Opa! O João chegando. Boa tarde, João. Seja bem-vindo.
Mas esses indivíduos, né, presidente, governador, prefeito, eles são escolhidos pela sociedade civil, tá certo? Então, quer dizer, a política é exercida pela sociedade, não é exercida apenas por um indivíduo, né, como um rei e uma rainha, mas pela sociedade. Então, é isso que depois vai se chamar de liberalismo político. E onde vai surgir isso? Na Inglaterra, beleza? Né? Então, esse fato de quem governa é a sociedade civil, não é o indivíduo que tem poderes aí praticamente limitados, essa ideia surge na Inglaterra, graças às revoluções inglesas. Né? E, além de tudo isso, você deve ter ouvido falar que na Inglaterra, quem governa é o parlamento inglês, né? A figura do seu primeiro-ministro, que hoje em dia é o Boris Johnson, né? Aquele cara que tem o cabelo meio arrepiado, meio louro assim, né? Cara meio de doido, né? Mas, enfim. Mas, além do Boris Johnson, ainda existe a família real britânica, né? Elizabeth II, você tem lá os príncipes, né? O príncipe Harry, tem outro príncipe que eu não esqueço o nome dele, né? Enfim, vez outra aparece na mídia, né? O príncipe fazendo uma coisa, a rainha, né? Um dia desse morreu o príncipe Philip, que era esposo da rainha Elizabeth II. Legal. Mas qual é o poder que eles exercem na Inglaterra? Praticamente nenhum. Porque, apesar de existir família real, quem governa de fato a Inglaterra é o parlamento. O parlamento que são que os representantes da população inglesa. Tá dando para acompanhar? Então, quer dizer, essa característica muito própria da Inglaterra surge onde? Com as revoluções inglesas. E é graças a essas revoluções inglesas que também surge essa ideia de governo exercido pela sociedade civil. Tá joia? Muito importante para a gente hoje, né? Essa ideia. Então, por isso que a gente estuda as revoluções inglesas, tá certo? Segundo o historiador Christopher Hill, o século XVII é decisivo na história da Inglaterra. É a época em que a Idade Média chegou ao fim. Por quê? Boa tarde, Jamila. Agora, boa tarde, Jamila. Tudo bom? Seja bem-vinda. Então, a Boa idade é tarde, o professor. Desculpa bacana. atrasar, porque eu tava meio com um negócio aqui em casa. Tranquilo, tranquilo, Jamila. Dá para a gente se organizar, né, para a semana que vem aí ser melhor. Mas que bom que você conseguiu entrar, que bom que está aqui com a gente. Seja bem-vindo. Então, para o Christopher Hill, é a época em que a Idade Média chegou ao fim. Por quê? Também com as revoluções inglesas, que vai surgir, né, aqui na era moderna, o conceito de igualdade civil. Né? Então, todos são iguais perante a lei. Antes não existia isso, porque existia uma diferença, existia a aristocracia, que eram os nobres. Né? Os nobres tinham o quê? Privilégios. Né? Por conta disso que não existia igualdade civil. E na Inglaterra isso vai ser suprimido, né? Isso vai deixar de existir esses privilégios, né? Por isso que são importantes, inclusive para a gente hoje, né? Hoje em dia você tem lá na Constituição, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, não é isso? Então, quando é que surge essa ideia de igualdade também na Inglaterra? É claro que nessa época as mulheres, na época, iguais, né? Mas essa ideia de que existe igualdade civil entre as pessoas surge lá também com as revoluções inglesas, tá bom? É o momento decisivo de limitação do poder real, ó, limitação do poder real, fim do absolutismo, que a gente acabou de falar, né? O absolutismo deixa de existir aqui com as revoluções inglesas, bem como também da ascensão política da burguesia. Gente, quem é a burguesia? Né? Jamila, Natália, quem mais está por aqui? Deixa eu ver. João, Luane, quem é a burguesia? Burguesia são quem? São os? E aí, gente, quem é a burguesia? São os ricos, os comerciantes, né? Bora, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Pelo menos um concorda aí. Então, olha só, a burguesia que são quem? São os comerciantes, né? As pessoas ricas. Então, quer dizer, quem começou a exercer o poder vai ser a burguesia a partir daqui também. Beleza? Cuidado. Vamos lá. E aqui o Mzinho, né? Reino Unido, ó. Sendo puxado, sendo empurrado, né? Pelo parlamento, pelo povo, que é quem exerce o poder. E a família real britânica aqui só, né? De enfeitezinho aí, né? Antecedente das revoluções inglesas. Então, o que está rolando na Inglaterra para acontecer aí essas revoluções? Vamos lá falar então delas, né? A Inglaterra, pessoal, passava por grandes transformações econômicas. Que transformações econômicas eram essas? Nós podemos falar, por exemplo, começar a falar do cercamento das terras comunais. O que foram esses cercamentos? Olha só, gente, repare bem. Imagine que é uma terra, né, chamada terra comunal. Nessa terra comunal moravam várias famílias, tá joia? Várias famílias. Quem era o dono dessa terra comunal? Ninguém. Ninguém tinha propriedade dessa terra comunal. Então, essas pessoas moravam nelas, né?
tirava o seu sustento, trabalhava, morava, mas ninguém era dona de fato, ok? O que aconteceu? Surgiram leis na Inglaterra que permitiam o cercamento das terras. Então, o proprietário de suas terras tinha o quê? Que cercar suas terras, tá certo? E isso aconteceu. Com esse processo de cercamento, surgiram então aqui, né, fazendeiros, né, latifundiários, eles começaram a cercar essas terras e, de quebra também, ó, começaram a pegar essas terras comunais para si. Né? Começaram a reivindicar, então, a propriedade dessas terras. E aí, é claro, essas pessoas que moravam antes nas terras comunais começaram a quê? A ser expulsas dessas terras. Joia? Então, perceba a transformação que está acontecendo aqui. Por quê? Algumas pessoas estão enriquecendo com essas terras, né? Que são esses latifundiários, chamada gentry, enquanto outros estão sendo expulsos dessas terras comunais e indo morar nas cidades, né? Um processo que a gente chama de êxodo rural, a saída do meio rural, né? A saída do campo e parar nas cidades. Então, veja, estamos tendo cercamento dessas terras comunais, tá certo? Além disso, veja bem, por que essas terras vão estar sendo cercadas? Para criar ovelhas. Né? E Natália, Luane, João, vocês sabem para que se cria ovelha? O que se tira da ovelha? Fala aí, pode comentar no chat também se quiser. Boa tarde. Da ovelha dá pra se tirar lã, carne. Perfeito, muito bem. Show de bola, exatamente, né? A carne, obviamente, mas nesse momento, o mais importante nem era tanto a carne, porque tinha porco, tinha boi, tinha outras coisas, tinha galinha também, mas era a lã, perfeito, né? Então você deve ter visto ovelha, né? Aí na internet, na TV, enfim. A ovelha produz toda aquela pelagem, né? Aquele pelo todo ele é toscado, né? Tiatosa, né? Era cortado aquele pelo todo, e aí era levado para as manufaturas, como essa bem aqui, e nas manufaturas todo aquele pelo é transformado em lã, que é um tecido, né? Que é muito usado, inclusive, onde é frio, né? Porque ele aquece bastante aí as pessoas, né? Então, se produz roupas, né? Através das manufaturas. Percebam que a terra começou a ser um sinônimo de lucro, de riqueza, de geração de riqueza, através, então, desse cercamento. A terra antes era um status. Antes você não comprava terras, no caso da Inglaterra, né? Lembra que na Idade Média você tinha que ser um nobre, e aí você tinha que conquistar a terra, ou através de guerra, ou se tornando vassalo de um nobre. Porém, a partir daqui, a terra começou a ser vendida, né? A ser comprada, começou a gerar lucro, gerar riqueza, tá certo? Olha só as transformações que a Inglaterra está passando, então. A terra, através da criação de ovelhas, né? A produção agrícola também, mas sobretudo a criação de ovelhas, essa terra começou a ser valorizada, começou a ficar cara, obviamente, né? E como também começou a ser vendida. E aí nós temos a ascensão social de um grupo muito importante aqui, que é a gentry, que são esses proprietários de terra, tá certo? Essa nobreza fundiária, a gentry, que estão enriquecendo com essas terras, com essa criação de ovelhas, com essa produção de lã, tá legal? E nisso temos também o declínio da nobreza aristocrática. Né? Essa nobreza aristocrática que é aquela nobreza da Idade Média, né? Os barões, os condes, os duques, etc. Esses nobres que antes tinham poder começaram então a entrar em decadência. Porque quem está enriquecendo agora? A gentry, tá certo? Tá ligado? Tá anotando? Tá anotando, que eu sei, né? Anote. Além dessas transformações econômicas, é importante citarmos outro processo, né, aqui na Inglaterra, que é a criação do anglicanismo. Ó, você deve ter estudado, talvez, ano passado, né, no finalzinho do primeiro ano, né? Reforma protestante, né? Só existia a Igreja Católica no Ocidente. Depois começou a existir o luteranismo, calvinismo, anglicanismo, assim outros. Não é isso? Na Inglaterra, o rei, o Henrique VIII, tinha criado a Igreja Anglicana. A igreja anglicana era o quê? Uma igreja protestante, tá certo? E quem mandava nessa igreja protestante era o rei, beleza? A rainha, quem tivesse o poder nessa época. E aí, veja bem, então perceba que, economicamente, estamos vendo transformações, né? A gente ficando rica, a burguesia também. Religiosamente, isso tem uma divisão, né? Temos os anglicanos de um lado. Quem eram os anglicanos? É uma religião predominante entre parte dos nobres, né? Uma parcela continuou sendo católica, uma parte significativa se tornou anglicana, se converteu ao anglicanismo, tá joia? Mas a maioria da população mesmo queria ser calvinista. Para ser mais exato, queriam ser
Puritanos, ó, puritanos. Quem eram os puritanos? Eram geralmente a pequena e a média burguesia, né? Os elmos, bem como também os trabalhadores, eram puritanos. Enquanto outra parcela da população eram presbiterianos, sobretudo uma parte da gentry, tá certo? Então, olha só, a divisão religiosa também aqui na Inglaterra. De um lado, os católicos eram minoria já aqui, né? E de um lado tinha os anglicanos, de outro os puritanos. Formava aí uma grande parcela da população significativa, tá certo? E isso vai importar também para as revoluções, anote aí. Além de tudo isso, também é importante falarmos da divisão do parlamento. O parlamento era um grupo dos representantes da população, dos que votavam. O voto era censitário nessa época, lembre-se disso, né? E aí o parlamento também era dividido de um lado, a Câmara dos Lordes. Quem era a Câmara dos Lordes? O clero anglicano e a aristocracia, né, aquela aristocracia clássica, né, que estava em decadência, e a Câmara dos Comuns, que era a burguesia, e a gentry, que são grupos mais importantes para a gente aqui nesse assunto, tá? Então, anote aí, chama atenção para a burguesia, tá? Então, perceba, a gente em Inglaterra está passando por mudanças muito importantes, mudanças econômicas, mudanças religiosas também, né? E aí o que acontece? Que tudo isso vai se misturar, né, a política, e vai possibilitar as revoluções inglesas, que foram duas, beleza? Duas revoluções. Bom, diante de todas essas transformações, diante dessa divisão religiosa, é importante falarmos, né, que a rainha da época era Elizabeth I, que está segunda, eu peço desculpa para vocês, Elizabeth I, certo? Elizabeth I era a rainha da Inglaterra, né? Era a grande rainha da Inglaterra, a rainha virgem. Aconteceu que a Elizabeth I morreu sem deixar herdeiros. Gente, responda rápido aí para mim. Quando o rei morre, quem é que assume o trono? Pergunta fácil é essa. Quando o rei morre, quem assume o trono? E aí, de novo? Ó, com o meu conhecimento, de acordo, se ele tiver filho legítimo com mais de 18, o filho assume. Se não, quem continua é a rainha. Muito bem, João. Exatamente, essa que é a ideia. Quando o rei morre, quem assume é o filho, né? Esse é o primogênito, o filho mais velho. Qual o problema aqui? Aí olha só o que aconteceu. Elizabeth I, ela nunca casou na vida, não tinha nenhum filho. E aí é problema, porque não tinha um filho para assumir. E aí, veja, quando Elizabeth I morreu, sem deixar herdeiros, nós vamos ter uma pequena crise dinástica. E aí, quem vai assumir vai ser uma família que eram primos de Elizabeth I, que são os Stuart. Elizabeth I era da família Tudor, né? E quem assumiu depois dela vai ser aí seus primos da Escócia, os Stuart, né? É a dinastia Stuart que chega ao poder. E aí, meus amigos, que começa então a onda, começa o conflito aqui na Inglaterra, que vai acabar desencadeando as revoluções. Vamos lá, acompanha então aqui. Atritos entre as dinastias Stuart e parlamento, beleza. Quem vai assumir primeiro? Jaime I, né? Também podemos chamar James the First, né? James Stuart assumiu, é a prima da Elizabeth. Lá na Grã-Bretanha, sabe que a Grã-Bretanha é uma ilha, você tem a Inglaterra, em cima ao norte você tem a Escócia, aqui na pontinha você tem o país de Gales, né? Então, veja, a rainha era inglesa. Quem assumiu foi uma família escocesa, né? Escoceses, tá certo? A família Stuart. O que foi que aconteceu? James I, como eu gosto de chamar, né? Ele vai primeiro tentar ampliar a influência do anglicanismo. Lembra que o anglicanismo é a religião oficial do Estado. O rei era chefe da igreja anglicana. E o Jaime I, ele tentou ampliar a influência do anglicanismo. Como que ele tentou fazer isso? Simples, né? Impondo a religião anglicana para as pessoas e perseguindo aqueles que não eram anglicanos, ó. Perseguindo principalmente católicos e puritanos, né? Obrigando-os a se tornar anglicanos. Então, perceba que isso vai ser um problema, vai ser um choque, vai ser um atrito. Uma vez que a burguesia era puritana, a gentry, né, boa parte era presbiteriana, mas também tinha entre seus puritanos, e isso vai gerar, então, um atrito muito grande. Tá joia? Também vamos ter um aumento de impostos sem consentimento da Câmara dos Comuns. O rei, para aumentar impostos ou criar leis, ele tinha que pedir autorização do parlamento, coisa que ele não fez. Isso também gerou problemas, tá certo? E, além de tudo isso, ele se reaproximou da Espanha católica. A Espanha era rival, ainda mais porque eram católicos, enquanto os ingleses eram anglicanos, né, e puritanos. Então, perceba que o James I,
ele fez várias coisas que desagradou o parlamento e desagradou a burguesia. Isso já vai gerar, então, atritos, né? Pra você ter uma ideia, vai ter um cara, um radical católico, chamado Guy Fawkes, vai tentar até mesmo matar o rei, né? Quem assistiu aquele filme V de Vingança, deve ter visto lá no iníciozinho, ele faz referência a Guy Fawkes, né? Era um radical católico. Ele tentou explodir o parlamento com o rei dentro, né? Mas descobriram a trama e acabaram prendendo e enforcando Guy Fawkes, né? Enforcando aqui o Guy Fawkes. Então, você percebe como a coisa estava feia. Até matar o rei, queriam matar o rei. Né? Então, o negócio não era bom. Né? A Elizabeth I tinha uma boa relação com o parlamento e com a burguesia. E aí já seus sucessores não tiveram essa relação. Quando James morreu, assumiu seu filho, o Charles I. Você pode chamar de Carlos I ou de Charles Stuart, né? Fica mais bonito, né? Charles Stuart, olha que bacana, né? Mas, enfim, Carlos I ou Charles I, o que aconteceu? Primeiro, ele defendia o direito divino dos reis. Galera, o direito divino dos reis é uma ideia que o rei era rei por vontade de Deus, tá certo? Ele era rei por vontade de Deus. Então, quer dizer, isso fazia com que o Charles I, né, o Carlos I, fosse muito autoritário, quisesse fazer o que bem entendia. Foi o que aconteceu, então. Logo, você percebe que os atritos continuaram acontecendo, né? As confusões, né? A oposição continuou acontecendo. Carlos I aumentou impostos sem o consentimento do parlamento, né, da Câmara dos Comuns, principalmente. Aproximou-se com a corte francesa de Luís XIV com o catolicismo. Olha, de novo, outro erro, se aproximou dos católicos e dos franceses, que também eram rivais dos ingleses, assim como os espanhóis. Joia? E que foi o detalhe, o parlamento tentou criar diálogo com Carlos I. Em 1628, fez um documento chamado Petição de Direitos, na qual pedia que o rei restringisse seu poder, né? Respeitasse a autonomia do parlamento. O que não deu certo, porque um ano depois o rei fechou o parlamento, mandou todo mundo para casa, ó, 1629, fechamento do parlamento inglês. O que aconteceu? O rei, então, ele era impopular, não tinha apoio político. Os escoceses do norte chegaram a invadir a Inglaterra para tentar, né, se separar da Inglaterra, né, porque os escoceses, em sua maioria, eram presbiterianos, o Charles I, né, era anglicano, era próximo dos católicos, e aí os escoceses começaram uma guerra contra os ingleses. O Charles I, para tentar ter apoio político, para lutar contra os escoceses, convocou o parlamento em 1641, né, para conseguir fundos para lutar contra os escoceses. O que aconteceu? O parlamento disse o seguinte: olha, Carlos, né, Charles, a gente vai autorizar, sim, mas você tem que escolher um dos nossos para chefiar o exército, né? Você tem, então, que fazer isso, senão a gente não vai apoiar aí a sua guerra. O Charles I ficou puto da vida e fez o quê? Fechou o parlamento de novo, né? 1642. Fechou o parlamento de novo. E aí foi acontecer que os parlamentares ficaram, então, muito chateados, ficaram muito putos da vida. E aí resolveram, então, o quê? Organizar um exército e fazer uma guerra contra Charles I, contra a tirania de Charles I. E aí que começa, ó, a Guerra Civil Inglesa. Tá joia? Então, veja que o rei, ele não vai ter, então, diálogo, né? Ele vai ser autoritário, ele vai estar em conflito contra o parlamento vai tentar dialogar, o rei não vai aceitar, isso vai acabar provocando uma guerra civil, ou seja, uma guerra dentro da própria Inglaterra, né? De gente que apoiava o rei contra pessoas que eram contrárias ao rei. Vamos lá entender, então. Guerra Civil, 1642, né, até 1649. Quem estava ao lado do rei? Ó, apoiavam o rei. Os partidários do absolutismo, quem era? A nobreza, o clero anglicano, os católicos ingleses, bem como também os católicos irlandeses. A Irlanda, você deve ter visto talvez no mapa, é uma ilha que fica ao lado da ilha do Grã-Bretanha, tá certo? A sua maioria é católica, até hoje, inclusive, são muito católicos. Os irlandeses nessa guerra vão estar ao lado do rei, vão apoiar o rei. Porém, contrários ao rei, e aí, olha só, preste mais atenção, anote aí também, né? Contra o rei, quem era contra o rei? A burguesia, a gentry, né, os latifundiários, setores populares, bem como também os grupos radicais. Quem eram esses grupos radicais? Os Levellers e os Diggers. Gente, os Levellers eram gente que queriam o sufrágio universal, ou seja, queriam o voto universal. Queria que todos pudessem votar. Nessa época, o voto era censitário, só que tinha renda, tivesse dinheiro, podia votar, certo? Por isso quiseram
aí queria o voto universal, certo? Os diggers, os escavadores, por sua vez, eles queriam o quê? Queriam reforma agrária. Queriam, então, dividir a terra entre os camponeses, tá certo? Eram os diggers, tá joia? Eles eram chamados grupos radicais, e aí nessa guerra eles também vão estar contra o rei. Esses grupos, né, a burguesia, a gente, os levas, os diggers, toda essa galera, vão formar o chamado exército de novo tipo, o New Model Army, que é o exército novo tipo. É um exército na qual vigorava a meritocracia. O que acontece? No exército do rei, você só podia subir lá nos cargos, né, militares se você fosse de uma família nobre, se você tivesse sangue nobre. Se você não tivesse sangue nobre, você ia morrer como soldado, você nunca ia subir nos postos militares. No exército novo tipo, tudo dependia do seu mérito. Então, se você fosse muito bom, você ia subindo, né, nos postos, né, do exército, mesmo sem ser nobre. Por isso que era o exército de novo tipo. Eles também eram chamados de cabeças redondas, porque eles faziam um corte de cabelo bem baixinho, ao contrário da aristocracia, que eles tinham cabelos longos, então usavam perucas, né, assim, todas extravagantes. A burguesia não queria usar essas perucas, deixavam mais o corte de cabelo bem baixinho, por isso também era chamado de cabeças redondas, né, o roundheads, né, também. Quem liderava esse exército? Thomas Fairfax e Oliver Cromwell, tá joia? E aí, gente, resumindo a ópera, teve a Guerra Civil. Quem venceu a Guerra Civil? Aqueles que estavam contra o rei, tá joia? O exército novo tipo venceu a guerra. Em 1647 o rei foi capturado e em 49 ele vai ser julgado e condenado à morte, tá certo? Como mostra aqui essa imagem, né? Aqui você tem, olha só, que é o rei, né? Carlos I, aqui ele sendo conduzido ao cadafalso, conduzido aqui ao cadafalso e aqui ele já decapitado, né? Aqui você tem o cara que cortou a cabeça do rei. Na verdade, isso aqui é o Oliver Cromwell, né? O Oliver Cromwell segurando a cabeça do rei. Aqui as pessoas em desespero, né? Algumas pessoas comemorando, outras pessoas desmaiando ao ver o rei, né, ali decapitado. E aí, nesse último quadrinho, você tem aqui várias pessoas que naquela época diziam que o sangue do rei dava sorte, né? Então, muitas pessoas ali aproveitaram, como foi aquele espetáculo de sangue, né? Porque a morte dela era com machado, né? Então, deram uma machadada no pescoço do rei, cortaram a cabeça dele, foi sangue para todo lado. E várias pessoas iam com lenços lá para pegar um pouco do sangue do rei, né? Que acreditava que isso dava sorte. É o que está acontecendo aqui nesse quadro, tá certo? Então, isso aqui é uma historinha, né? Que narra a morte do rei, né, o Carlos I. Carlos I foi decapitado, perdeu a sua cabeça. E a Inglaterra deixou de ser uma monarquia, tornou-se agora uma república, a Commonwealth. Beleza? Chefiada por ninguém mais, ninguém menos que Oliver Cromwell. É o que a gente vai ver, então, agora. Gente, então perceba bem uma coisa. Então, olha, o rei não tinha um diálogo com o parlamento, por isso, guerra civil. De um lado, o exército de novo tipo contra o rei, de um lado, aqueles que apoiavam o rei, né? O exército real. Quem venceu? O exército de novo tipo, tá certo? Por que é chamada Revolução Puritana esse primeiro processo? Porque, em sua maioria, eles eram puritanos, não eram todos, mas sua maioria eram puritanos. E, além disso, os puritanos têm esse nome, né? Puritano, lembra o quê? Pureza. Eles acreditavam que eles eram responsáveis por trazer a purificação da terra, de livrar os pecados da Inglaterra. E por isso eles acreditavam também que deter o rei, né? Tirar o rei do poder também era vontade de Deus. Então eles tinham uma missão, eles eram os eleitos de Deus. Por isso que é a Revolução Puritana, porque a política se misturava com a religião de maneira muito forte aqui. Não tinha como a gente separar. Não, as duas coisas estavam juntas, né? Falar de religião era falar de política também. Então, como boa parte deles eram puritanos, o próprio Oliver Cromwell era puritano, por isso foi chamado, então, esse primeiro momento de Revolução Puritana. Tá joia? Gente, matamos o rei e agora a Inglaterra é o quê? Uma república. Vamos lá. Ditadura de Oliver Cromwell. Oliver Cromwell instituiu uma república de maneira ditatorial, porque ele foi bastante autoritário. Foi o que ele fez? Vamos lá. Assumiu o chefe do exército, né, Oliver Cromwell, foi o que ele fez? Perseguição e eliminação dos Levelers e dos Diggers, né? Ele vai perseguir e eliminar os grupos radicais aqui da Inglaterra. Joia? Ele também vai suprimir os privilégios feudais. Então, gente, ele vai instituir a igualdade civil. Vai deixar de existir aqueles privilégios da nobreza, da aristocracia, do clero, e agora todos vão ser iguais perante a lei. Tá certo? Os homens, no caso, as mulheres ainda não.
Ele também vai possibilitar o desenvolvimento econômico inglês. Como? 1651, ele vai criar os atos de navegação. O que eram esses atos de navegação? Vou pular aqui rapidão. Pelos atos de navegação de 1651, olha só, o que funcionava aqui? De um lado você tem Inglaterra, tá certo? Aqui você tem outro país. Vamos supor que isso aqui é a Dinamarca. Só um exemplo, tá? Dinamarca, tá? Supor que é Dinamarca. Como é que se dava o comércio entre esses países? Só podia acontecer usar navios ingleses ou navios dinamarqueses, que fosse de lá. Então, a Inglaterra vendia produtos, seus navios ingleses, né? E eles compravam produtos dinamarqueses em navios ou ingleses ou dinamarqueses. Não podia ter a participação de outro país nesse comércio. Por que eles faziam isso? Porque quem ganhava muito dinheiro com esse transporte de mercadorias entre os países eram os holandeses. Por isso que os atos de navegação, olha só, prejudicaram a Holanda. Não sei por que está saindo torta assim a letra. Não estava saindo assim, acho que foi algum bugzinho. Espero que depois melhor, né? Prejudicaram a Holanda. Isso chegou até a ter uma guerrazinha entre os holandeses e os ingleses. Os ingleses venceram também, diga-se de passagem. Então, os atos de navegação de 1651 vão favorecer o comércio, a navegação britânicas, inglesas, e vão prejudicar a navegação holandesa. Tá certo? Anote aí, né, dê uma destacada no seu material. Tá joia? Vou voltar aqui. Então, os atos de navegação do Cromwell vão favorecer a navegação inglesa, vão favorecer o comércio, né, inglês, por isso nós vamos ter desenvolvimento econômico. Então, perceba que o Oliver Cromwell, que ele era líder do exército, ele vai perseguir opositores, mas vai favorecer a burguesia inglesa. Em 1653, ele vai chegar a dissolver o parlamento. Mesmo assim, quando o parlamento foi reconvocado, o parlamento deu a Cromwell o título de Lorde Protetor da Inglaterra, Escócia e Irlanda, tá? Commonwealth. Então, perceba que o Oliver Cromwell vai ter muito poder na Inglaterra. Tá joia? Vai ser autoritário? Vai, né? Mas ele vai governar a Inglaterra, né? Mão de ferro e apoiado pelo exército e pela burguesia. Foi você, qual o detalhe? Em 1658, Oliver Cromwell morreu. Ó, morte de Oliver Cromwell. Pelas regras da Commonwealth, quem deveria assumir agora deveria ser o seu filho, o Richard, né? Ou Ricardo Cromwell, né? Só que o Richard Cromwell não tinha o apoio do exército, assim como seu pai, Oliver Cromwell. Por isso que, quando Oliver Cromwell morreu, assumiu o Richard, porém, 2 anos depois, Richard acabou sendo deposto e sofreu um golpe. Esse golpe que é chamado que de restauração monárquica, tá certo? De 1660. Olha só que viagem, meus amigos, olha que viagem. Mas segura aí, segura, anota, destaca nesse material, certo? Não perca aí a atenção. Olha o que está acontecendo. A Inglaterra passou pela Revolução Puritana. Mataram o rei, decapitaram, né? Foi decapitado, perdeu a cabeça. República, quem manda? Oliver Cromwell, ok. O cara é forte, ó, forte. Tem apoio do exército, tem apoio do parlamento, perseguiu opositores, né? Acabou com o mão de ferro a oposição, favoreceu o comércio inglês. Só que aconteceu que ele morreu, né? Inclusive, ele morreu de forma interessante, ele caiu do cavalo, olha só, o cara lutou numa guerra, né? Não sofreu nenhum arranhão, depois ele acabou morrendo porque caiu do cavalo. Mas é assim, né? Enfim. Quando o Oliver Cromwell morreu, assumiu seu filho, o Richard, mas o Richard, seu filho, Ricardinho, né? Não tinha o apoio do exército, não tinha o apoio também do parlamento, e diante disso, quem ganhou forças foram aqueles que queriam a volta da monarquia, que queriam um rei de volta ao trono. E aí, que foi o que aconteceu? Chamaram quem? O filho do rei decapitado, não foi o Carlos I que perdeu a cabeça, né? Perdeu a cabeça? Chamaram o filho dele, Carlos II. Deram um golpe, acabaram com a Commonwealth e temos a restauração monárquica, a restauração dos Stuart. Olha só como o mundo gira, meus amigos, né? O mundo gira e capota, já diz aí a frase, né? Voltou o rei. Vamos lá. Segura aí que tem mais. Segura que tem mais. Então, posso do fim. Então, vamos lá. Restauração da dinastia Stuart. Olha só, 61, né, até 1688. O que aconteceu, gente? Carlos II era filho do rei decapitado, Carlos I. Né? Charles II. Filho de Carlos I. É uma das coisas que ele fez. Mandou exumar o cadáver do Oliver Cromwell. Né? Ou seja, mandou desenterrar o cadáver do Oliver Cromwell só para enforcar o cadáver dele para essa puta, né? Só para dizer, olha, a monarquia voltou de vez.
inclusive até perguntar para vocês, por que eles queriam tanto matar o rei? Porque eles queriam mostrar que a monarquia tinha que ser abolida, né? Que o rei estava errado. Por isso que eles mataram o rei. Até que conta-se que quando o rei foi decapitado, Carlos I, né? Oliver Cromwell pegou a sua cabeça e mostrou para o povo, dizendo: vejam, o sangue dele é vermelho. Ou seja, ele é uma pessoa comum como qualquer um de nós, né? Quando Carlos II assumiu, ele quis fazer isso, né, para humilhar a figura de Oliver Cromwell, tá certo? Porém, mais importante, Carlos II, Charles II, né, Stuart, ele teve relações menos tensas com o parlamento. Já teve um diálogozinho, ótimo, bacana, já foi melhor, né? As coisas então se arrefeceram, né? Para ver que o diálogo estava melhor. Teve também uma pequena expansão comercial inglesa, né? Favoreceu a burguesia, ótimo. Qual foi a questão? O Carlos II, Charles II, perto de morrer, ele vai se reaproximar da corte francesa, lá do Luís XIV. O que acontece? Os franceses eram grandes rivais dos ingleses. E o pior de tudo, os franceses eram católicos. Os ingleses, lembram, os ingleses eram anglicanos e eram puritanos, principalmente. Inclusive, no seu leito de morte, Charles II teria dito que ele era, né, católico. E aí, gente, isso começou então a voltar aquelas velhas tensões do tempo de Jaime I e Carlos I, né? James I e Charles I. Quando ele morreu, assumiu o irmão dele, que era James II, ou Jaime II, tá joia? Seu irmão. Ele vai ter uma política favorável à aristocracia. Então, ao invés dele continuar favorecendo a burguesia, ele vai favorecer a aristocracia, aqueles nobres, né, aquela nobreza ali mais clássica, mais antiga, né, que a gente falou. Ele vai se reaproximar com o catolicismo, vai chegar a se batizar católico, que vai ser um erro muito grande do James II, uma vez que a população lembra, né, não era católica, né? Ele vai se batizar católico. E ele vai acabar sofrendo uma forte oposição da burguesia. Eita, vai sofrer uma forte oposição aqui da burguesia puritana e do clero anglicano, né? Ou seja, vai desagradar todo mundo, o James II. E aí, meus amigos, o que acontece? Diante disso, o parlamento vai pensar o seguinte: caramba, olha só, a gente só comete erros, né? Colocamos o rei de volta, o rei acabou se revelando autoritário novamente. O que a gente faz? A esperança estava na filha do Charles II, né? O que acontece? Do James II, perdão, né? A filha do James II, do Jaime II. A filha dele era protestante, tá certo? Era calvinista. Ela era casada com um príncipe holandês, que era o Guilherme de Orange, tá certo? E o que foi que aconteceu? O parlamento convidou o Guilherme de Orange, então, a invadir a Inglaterra e assumir o trono. Falou o seguinte: olha, Guilherme, é o seguinte, chega aqui, olha, cara, é o seguinte, olha, nós não gostamos do seu sogro é gente péssima, não gostamos do seu sogro, mas vamos te dar uma oportunidade. Você assume o poder, mas você vai ter que assinar um documentinho, né? Você vai ter que assinar aí, ó esse documento, ó, passando o seu poder para nós. Nós somos o quê? Parlamento, lembra disso, né? Ó, você vai ter que assinar um documento passando o seu poder para a gente, né? Aí você assume o autônomo. O que você acha? Você concorda? Só se você passar o seu poder para a gente. E aí Guilherme de Orange pensou: tá bom, vou virar rei de qualquer jeito, eu assumo essa merda. O que aconteceu então? O parlamento chamou o Guilherme de Orange. Guilherme de Orange entrou no seu barquinho e foi rumo à Inglaterra. Quando Jaime II soube que Guilherme de Orange estava chegando, ele sentiu medo de perder seu pescoço. Teve medo de uma nova guerra civil, de outra revolução. Fugiu da Inglaterra. Foi lá para a França buscar refúgio. Quando Guilherme de Orange chegou na Inglaterra, o rei já tinha ido embora. Só fez sentar no troninho, pegar a coroa e colocar na cabeça. Isso é o que a gente chama de Revolução Gloriosa, meus amigos, de 1688. Guilherme de Orange assumiu o trono sem matar ninguém, não teve derramamento de sangue. Por isso que a Revolução Gloriosa tem esse nome, porque ao contrário da Revolução Puritana, que foi uma guerra civil, a Revolução Gloriosa não teve derramamento de sangue. Tá joia? Guilherme de Orange, então, assumiu o trono inglês, né, a convite do parlamento. Jaime II fugiu para a França. Guilherme de Orange assume o trono, é coroado como Guilherme III. E em 1689, um ano depois, ele vai assinar um documento chamado Declaração de Direitos, Bill of Rights. Gente, cá entre nós, falamos tudo isso só para falar isso aqui, né? Porque é o mais importante para a gente. É importante falar da Guerra Civil, da República de Cromwell, com certeza. Porém, o mais importante de tudo isso é essa bendita Declaração de Direitos. Porém, claro, para entender por que fizeram esse documento, a gente tinha que falar toda essa trajetória. Olha só, gente, em 89, houve a assinatura da Declaração de Direitos, né?
a Bill of Rights. Basicamente, resumidamente, o que aconteceu? Houve o fortalecimento do parlamento em detrimento do poder real, ou seja, o rei entregou o seu poder para o parlamento. E você lembra, quem é o parlamento? São os representantes da burguesia, da gente, né? Ou seja, ele entregou o seu poder para os representantes da sociedade civil, inaugurando, assim, aquilo que a gente chama, né, de monarquia parlamentar ou parlamentarista constitucional. Monarquia parlamentar constitucional, monarquia parlamentarista, enfim, é a monarquia parlamentar, beleza? É a partir daí, então, que se sagrou-se o princípio, né? Que quem exerce o governo é a sociedade civil e o rei, basicamente, reina, porém, quem manda mesmo, né? Quem governa é a sociedade civil, representada pelo parlamento. Tá joia? E aqui a Bill of Rights para vocês aí. Daí que vai surgir o liberalismo político, né? Inclusive, na semana que vem, deixa eu ver, a gente vai falar do iluminismo, né? Iluminismo, perfeito. E aí não dá para entender o iluminismo, inclusive, sem falar da Revolução Gloriosa. Joia? Gente, fechamos então aqui, né? Quem sabe aí em agosto, né? A gente volte às aulas presenciais ou não sei, a gente não sabe como é que vai ser, né? Mas enquanto isso, a gente vai continuar por aqui, né? Aula remota. E eu espero que você tenha compreendido bem esse conteúdo, né? Teria dado para entender melhor. Ele vai ficar gravado, vai ficar salvo, né, no YouTube. Você pode até reassistir também, se quiser. Pode até indicar para alguém que tem dificuldade nesse assunto, se você achar melhor. Enfim, é isso. Gente, alguma dúvida? Temos 3 minutinhos ainda. Tudo jóia? Tudo tranquilo? Natália, João, Luane, Jamila, tudo jóia? Tudo ok. Ok? Natália, Luane, Jamila, e aí vocês? Tá tudo ok, professor. Ok? Oi, professor. Tudo certo, Natália? Tudo certo. Beleza. Então, acho que foi só a Luane que faltou confirmar aí. Tudo ok, professor. Ótimo, pronto. Então, gente, olha só, lá no Google Sala de Aula tem o material dessa aula, tem atividade também, certo? Tem uma olhada, né? Uma olhadinha lá, uma lida do material. Dê uma olhada no exercício também, qualquer coisa pode me chamar aí, certo? Então, gente, é isso, né? A gente se encontra aí na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, né? E foi um prazer conhecer vocês. No mais, fiquem com Deus, né? E até a próxima. Se cuidem, tá? Valeu!